Quarta-feira, 22 de abril de 2026, está no ar mais uma edição do Fechamento do Mercado. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que modificaram as cotações das principais commodities agrícolas. E hoje tem convidado especial, Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, está com a gente e vai analisar o que pode acontecer, quais são os cenários possíveis e principalmente o que anda acontecendo nos preços aí da soja e também do milho. Então fique ligado, tem muita informação boa ao longo do programa e a gente já começa o programa de hoje falando do mercado do boi gordo. O início da semana foi marcado por pressão baixista e menor liquidez nos negócios. O mercado está em ritmo bastante lento, segundo levantamento e avaliação ali do CPEA, aguardando definições desse pós-feriado. De modo geral, as escalas de abate estão girando em torno de 7 a 12 dias. Em São Paulo, a liquidez também segue baixa, foi menor do que em outras praças e o indicador do boi gordo, o CPEA Esalq, teve média à vista de R$ 366 por arroba. Fique agora com as cotações do dia, cotações levantadas pela Scott Consultoria. Temos também a movimentação na B3, mercado futuro do boi gordo em São Paulo, aparentemente um dia de recuperação nos preços, depois de uma pressão intensa aí nas últimas semanas. Vamos ver como finalizaram os negócios. E no Pecuário e Mercado desta quarta-feira eu conversei com o Gabriel Gonçalves, lá da Pecuarize. Ele trouxe uma mensagem importante para você que é pecuarista, principalmente diante de um cenário muito complexo que a gente tem vivido agora na pecuária brasileira, com muitas incertezas, podendo influenciar aí na precificação da arroba do boi gordo. Veja a dica preciosa do Gabriel Gonçalves. Por isso que a gente reforça muito essa questão de gestão, né, Alexander? Muitas vezes o pecuarista fica afoito com questão de notícia de mercado, né? A gente sabe que isso pesa muito, né, no consciente da atividade ali, né? A gente fica olhando muito a questão de preço, mas esquece da lição de casa, que é fazer o nosso custo de produção. Então, em momentos de incerteza, como a gente tem agora, fazer esse gerenciamento, né, da operação em si, no sentido de gerenciamento de custos, é extremamente importante, porque assim, nós temos visto alguns casos, por exemplo, de pecuaristas, né, que têm uma atividade mais alavancada. E no cenário atual que a gente tem, né, de taxa de juros, né, o custo do dinheiro muito elevado, isso acaba inviabilizando algumas operações. Ao passo que quando a gente olha aquele pecuarista que tem uma gestão de custos bem estruturada, bem controlada, não tem esse nível de alavancagem ou dependência de capital externo, né, quando a gente vai buscar esse dinheiro caro no mercado, ele consegue fazer um gerenciamento mais eficiente dessa produção e ter margens em momentos em que a gente tem essa elasticidade de preço. Então, por isso que a lição de casa que a gente sempre deixa, né, muitas vezes a gente brinca que é chover no molhado, mas ter o seu custo de produção, fazer uma gestão financeira e de custos eficiente faz toda a diferença em cenários como esse. Mercado do açúcar, a combinação de demanda enfraquecida e de expectativa de maior oferta com o avanço dessa safra 26-27 mantém em queda os preços do açúcar cristal branco no mercado spot aqui em São Paulo. De acordo com o CPEA, compradores atuaram de forma mais cautelosa na semana passada. Parte desses agentes tem expectativa de mais desvalorização nos preços no mercado interno. Do lado da oferta, ainda segundo o Centro de Pesquisas, o CPEA, embora as usinas ainda estejam em fase inicial de produção, o aumento gradual da moagem já contribui para essa percepção de maior oferta no curto prazo. No mercado internacional, o açúcar vem tendo muita oscilação nos preços, ora por conta do conflito lá no Oriente Médio e os efeitos da guerra sobre o petróleo, ora por conta de uma expectativa de excedente global.
Vamos ver como fecharam as cotações nesta quarta-feira nas bolsas de Nova York e também de Londres. Mercado do café. O mercado futuro do café iniciou a quarta-feira com fortes valorizações nas bolsas internacionais, o que acabou dando sequência ao movimento de recuperação observado nas últimas sessões. Mas o mercado está muito volátil. Aqui no Brasil, o avanço da colheita começa a ganhar ritmo, mas o comportamento do produtor continua sendo determinante aí para a precificação do café. Muitos produtores seguem cautelosos na comercialização, avaliando não apenas o preço nas bolsas, mas principalmente as margens e o custo de produção. Vamos ver então como encerraram os preços do café lá na Bolsa de Nova York, depois a gente confere Londres e também nas praças comercializadoras pelo Brasil. Eu disse para vocês lá no começo do programa, temos convidado especial para analisar os mercados de milho e soja. Ronaldo Fernandes, direto lá da Royal Rural, vai trazer as suas impressões e a gente começa falando sobre o mercado do milho. Mercado do milho que lá em Chicago está se orientando por conta da guerra no Oriente Médio, impactando os preços do petróleo e também acompanhando de perto o plantio da safra americana. Tem algumas novidades que o Ronaldo vai trazer para a gente em relação a esse plantio. Por enquanto está indo bem, mas está sujeito aí a problemas com o clima. Aqui no Brasil, essa também é a preocupação. Tem previsão de clima quente e seco na próxima semana, o que pode afetar áreas de safrinha, inclusive áreas que foram plantadas fora da janela ideal. Para trazer mais informações, para acrescentar para a gente o que pode acontecer com os preços do milho, está aqui comigo meu amigo Ronaldo Fernandes. Seja bem-vindo, meu caro. Afinal de contas, o que dá para dizer mais desse mercado do milho e como esses pontos podem influenciar nos preços que estão sendo formados, tanto lá na Bolsa de Chicago quanto aqui no Brasil? Conta para a gente, Ronaldo. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui contigo de novo. Vamos começando então pelos Estados Unidos. O movimento vai ser semanal, vai ser precificação que a gente chama de tiro curto. Semana passada, os mapas mostravam algumas regiões do Corn Belt, da região produtora dos Estados Unidos mais secas. Isso foi dando sustentação. Essa semana já está bem diferente. Os mapas já mostram muitas chuvas para os próximos 7 dias. Pode atrapalhar um pouco o plantio, mas no fim as chuvas acabam sendo recebidas como pressão de queda generalizada, tanto para soja quanto para milho. Só que o que acontece lá nos Estados Unidos, que é uma prerrogativa do produtor americano, que o produtor brasileiro não tem essa possibilidade, é migrar a área de milho para soja em cima da hora. Ele está plantando, ele pode dizer, não, eu ia plantar soja, mas eu vou mudar para milho, porque ele pode devolver fertilizantes. Como tem essa procura muito volumosa e muito rápida, as cooperativas, as revendas, acabam dando essa flexibilidade para o produtor americano. E o que começa o rumor no mercado agora, todo mundo vendo as máquinas em campo, é que o produtor americano pode reduzir um pouco a área de milho que era projetada e aumentar a área de soja justamente por causa do custo dos fertilizantes. O produtor pode já ter fechado, ele ir lá e fazer essa troca na cooperativa. Tem gente querendo plantar milho e eu quero devolver meu fertilizante de milho porque eu vou plantar soja. Ou já ter se preparado para isso antes e esses números começarem a aparecer agora. Então as chuvas voltam para o cenário americano, começa a se mostrar volumes interessantes para os próximos 7 dias, mas começa esse rumor, a gente fala rumor porque o plantio ainda está correndo, de que pode se plantar mais soja e reduzir um pouco
pouco a área de milho. Chicago já vai sentindo isso tanto para soja quanto para milho. Outro fator que também acaba impulsionando altas de Chicago é o clima no Brasil. A gente tinha desde a semana passada as chuvas desaparecendo e essa semana os mapas consolidados praticamente sem chuva, sobretudo para Goiás. Pega muito ali do leste de Mato Grosso, mas Goiás é a área mais afetada, pelo menos é o que mostra os mapas. Já tem lavouras que já estão precisando de água, milho, aquele que começa a enrolar a folha. Só que a gente precisa alertar uma coisa, é como eu disse no início, é tiro curto, porque o clima ele vai precificar dentro da semana. Se na próxima semana os mapas já mostrarem o retorno das chuvas, tudo isso é devolvido. Como a gente tinha na semana passada, os preços caíram porque os mapas mostraram chuvas. As chuvas sumiram, os preços voltaram praticamente para os patamares que estavam antes. Contrato de maio na B3 é uma alta que não indica para a gente que vai se sustentar quando a gente olha a relação com o Exalc. Então o contrato maio na B3 parece estar subindo mais do que deveria. Olhando para o milho safrinha, a gente já está sofrendo os efeitos do El Niño. O primeiro efeito do El Niño é essa mudança nos mapas. Os mapas ficarem mostrando que não vai ter chuva e de repente a chuva acontece, ou o mapa mostrava que tinha chuva e some no outro dia. O que o mercado vai ter que entender é compondo semana após semana se as chuvas se concretizam ou não. Para te devolver, Alex, se a gente finaliza abril e entra no mês de maio sem chuvas, se os mapas se mostram como eles estão agora, na realidade não chover, é catastrófico para o milho no Brasil, sobretudo o B3, vai fazer o caminho ali rumo aos 80, rumo aos 90, mas a gente tem que entender que está sob efeito de El Niño. E pode ser que os mapas mudem de um dia para o outro, e o importante mesmo que vai definir esse movimento de safrinha vai ser durante maio e até junho. Se as chuvas retornam em maio, toda essa alta ela é devolvida. Se não tiver chuva em maio, o que está na B3 agora, sem sombra de dúvida, ainda é barato. Continua subindo e continua forte, Alex. Ô, Ronaldo, quando a gente olha para o preço, basicamente o preço fixado lá na Bolsa de Chicago, ele remunera o produtor americano, o produtor está feliz com isso, enfim, como é que produtor e preço devem trabalhar aí diante dessa perspectiva aí desse cenário que você trouxe? O produtor americano ele já vem arrastando o endividamento dos últimos anos. Esse ano é o maior nível de endividamento do setor agrícola da história dos Estados Unidos, passando os seus 600 bilhões de dólares de dívida de todo o setor. É muita coisa. A gente está falando de um setor que tem mais arrecadação do que o Brasil, por exemplo, mais movimento do que o Brasil, por exemplo, arrecada. E também um fator que acaba impulsionando esse endividamento é a taxa de juros altas. Os Estados Unidos está lá com seus 3,75, é bem menor do que os nossos 14,75, mas não é o costume do americano. A taxa dos Estados Unidos histórica ali é abaixo de 2%. Eles são acostumados a viver com a taxa de juros de 0,25%. Se isso já não fosse suficiente, vem a guerra, joga o petróleo para cima do 100%, tudo que é fertilizante ali à base de nitrogenado, que tem a relação do gás natural, que é a matéria-prima para fazer o nitrogenado, sobe. E aí o produtor muitos dos produtores deixaram para comprar na última hora com aquela esperança. Se eu comprar agora, os preços subiram, a guerra começou em fevereiro. Se a gente compra agora, a gente vai comprar na máxima, pode ser que isso melhore daqui para frente, foi esperando. Chegou na hora do plantio, os preços continuam altos. Então, de fato, não remunera, Alex. Só que o mercado ele não olha para custo, a não ser que esse custo gere falta de oferta. Se os preços caem, não remunera o produtor, mas ainda tem produtor vendendo, o mercado não olha para o custo, não olha se a conta fechou ou não. Continua batendo. A esperança agora do milho americano está, na verdade, nos prêmios que possam vir do etanol. O setor de etanol é que tende a pagar melhor do que até a própria exportação. E aí a gente olha aqui para o Brasil. Quando a gente tem Chicago se sustentando ali perto dos 4,5, ajuda a sustentar ali a nossa paridade de exportação. Só que o problema é que o mercado internacional também não está colocando prêmio para o milho brasileiro. O nosso grande comprador, mais de 20% do nosso milho no ano passado foi para o Irã. Está envolvido na guerra. O bloqueio dos Estados Unidos
é extremamente importante para o milho, porque até então o Estreito de Hormuz estava bloqueado, mas tudo que ia para o Irã e o que saía do Irã tinha circulação livre. Agora, com os Estados Unidos bloqueando o estreito, não entra mais nada para o Irã, e isso também pega o nosso milho. Não é catastrófico agora, porque a gente não manda milho para o Irã agora. Nós vamos mandar milho para o Irã a partir de julho, junho. Só que o Irã já estaria comprando nesse momento. Chega maio, o Irã já estaria vindo para o Brasil para fechar suas compras para receber em junho, julho. A gente está em abril e ainda não tem um prêmio interessante para preço safrinha. Então a gente tem que olhar para o clima para desenvolver as nossas lavouras. O mercado interno vai tomar muito milho, sobretudo as usinas de etanol aqui dentro do Brasil, mas a gente não pode esquecer que nós precisamos exportar pelo menos 40 milhões de toneladas. Se a gente não exporta, mesmo reduzindo a produção, mesmo o mercado interno tomando, sobra um estoque final alto, porque a exportação tem que enxugar o mercado. Não é o que a gente está assistindo hoje, mas isso não é um problema ainda. Isso começa a ficar mais pressionado a partir ali de meados de maio, Alex. Muito bom. E olhando para essa questão do produtor brasileiro e da venda do milho, Ronaldo, qual que é a sua orientação? Vender o que está na mão nesse momento? Tem muito produtor que já tem na mão o milho colhido da safra de verão e ainda está com esse milho na mão, ou antecipar as vendas ou tentar antecipar as vendas futuras do milho mesmo sem esse prêmio, ou se dá para esperar mais um pouquinho para negociar tanto o que está na mão quanto o futuro? Qual que é a sua orientação para quem está nos ouvindo? O milho disponível, seja o verão ou seja de safra passada, que ainda tem uma quantidade considerável, eu estaria fazendo da mão para a boca agora. Quem está colhendo, terminando... Bom, Goiás ainda está colhendo o verão, Minas ainda está colhendo o verão. Né? Outros estados já finalizaram. Mas quem tem verão, eu estaria vendendo. Não seguraria esse milho verão agora não, porque a gente está vendo o preço do milho disponível sempre apanhar um pouco. Historicamente, sempre passa abril, maio, os preços começam a cair porque já está precificando a safrinha. Então, o milho disponível não venderia tudo de uma vez, mas não ficaria parado esperando preços melhores, não. Estaria vendendo um pouquinho a cada semana para ir sempre compondo uma boa média. Agora, o milho safrinha, Alex, não é talvez o ideal da análise aqui. O analista ele sempre vai prezar pela segurança da margem. A segurança seria o seguinte: não vender o milho futuro e vender B3, que é o famoso hedge. E aí você está protegido. Se sobe um, o outro vai cair. Se você apanha de um, você vai ganhar no outro. Se apanha da bolsa, você vai ganhar do físico. Mas eu agora estaria esperando. Até pelo contrário, não estaria nem fazendo hedge. Eu acho que vale a pena até tomar um risco, mas entendendo que é risco mesmo. Tudo pode ser revertido. Se a gente finaliza abril com os mapas do jeito que eles estão agora, o que nos mostra que é o preço continuar a subir. Então, valeria até comprar um pouco a B3 e não vender o físico, dizendo de novo que isso é extremamente arriscado, não é a proteção. Você estaria especulando, você não estaria fazendo proteção. Mas o que eu faria agora, eu não venderia por enquanto. E aí, se a gente chega no final de abril, ou caminhando agora para a última semana de abril, os mapas de maio apresentarem chuvas, sai dessa posição comprada e aí você vende B3. Então, acho que o que daria para fazer agora é pensar em bolsa, em físico. Dá para esperar um pouco, porque essa indefinição climática tem que trazer prêmio para o Brasil. E é 8,80. Se não chove, os preços da bolsa vão lá para o seu rumo dos 90, sem dúvida, porque a gente tem uma demanda muito forte. Se a exportação volta, acrescenta mais demanda ainda. Isso a gente vai ver agora em maio. Mas se a chuva vier, a partir de maio, recupera o estrago que causa agora no final de abril e gera no mercado a expectativa de uma grande oferta. Então, se os mapas começam a mostrar chuvas agora na última semana de abril, para maio, não é em abril, para maio, aí você vende B3 e dá para esperar para vender o físico um pouquinho. Então dá para esperar para o físico e B3 aí acompanhando os mapas climáticos para ir fazendo as estratégias de curto prazo, Alex. Não a longo prazo, é olhar de fato para o curto prazo. Show de bola, show de análise. Vamos ver como é que foram os preços, como finalizaram as negociações. Primeiro na Bolsa de Chicago, depois a gente mostra B3 também para vocês. Vamos lá.
E o Ronaldo Fernandes continua aqui com a gente, dessa vez para analisar o mercado da soja. A soja também tem alguns pontos importantes de serem acompanhados pelo mercado. A evolução do plantio nos Estados Unidos é um deles. O encontro entre Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve acontecer agora no mês de maio, é outro fator que também tem possibilidade de impactar preços lá na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, a gente vive o drama do dólar fraco e isso tem pressionado os preços da soja em reais. O que mais dá para dizer desse mercado, Ronaldo Fernandes? Conta pra gente. Dá para acrescentar aí a palavra confusão, Alex, porque é assim que o mercado está se sentindo com a soja. Eu vou elencar aqui alguns fatos do fundamento e ver se não é de fato confuso para o investidor, para quem opera mercado, entender o rumo que a soja pode tomar. De um lado, você tem a evolução do plantio americano, que ora mostra seca, ora mostra chuva, mas a soja não pode se dizer nem de longe nem de perto que tem atraso no plantio. Saiu de 6% para 12% de área plantada até dia 19 de abril. Até dia 19 de abril do ano passado era só 7% da área de soja plantada. Então, plantio de soja nos Estados Unidos está voando mesmo. E isso endossa aquele sentimento do mercado de que pode ter aumento de área de soja e redução de área de milho. Se está aumentando a área de soja, os preços vão caindo. Se o clima está favorável, os preços vão caindo. Então, de um lado, você tem o movimento dos campos. Do outro lado, você tem o movimento da demanda. Primeiro que a demanda dos Estados Unidos ela se vê ameaçada o tempo todo com oferta de soja argentina, farelo, óleo, e também com oferta de soja brasileira. O line-up está mostrando quase 18 milhões de toneladas de soja para serem exportadas em abril. O nosso recorde foi 16 milhões. A nossa média é de 14 milhões de toneladas exportadas em abril. O line-up está mostrando praticamente 18. Então, se o Brasil está vendendo muita soja, alguém está deixando de vender, que seria os Estados Unidos. Isso também colabora para bater um pouquinho em Chicago. Eu falo pouquinho porque você tem o outro lado da moeda. Os Estados Unidos está consumindo muita soja, mas muita soja mesmo. Tem aquele crédito de biocombustíveis gerados toda vez que uma indústria de combustível mistura um biocombustível no combustível, ele gera o RIN, ou RNI, dos termos ali em inglês e português. E nunca se gerou tanto crédito como tem gerado agora, ou seja, nunca tem se usado tanto óleo de soja como está se usando esse ano. Claro que o mandato sumiu, mas o esmagamento de soja nos Estados Unidos está recorde atrás de recorde. Então você tem uma demanda interna muito forte e aí você tem a demanda externa, que é a expectativa do encontro do Trump com Xi Jinping. Hoje mesmo, a Casa Branca já soltou ali algumas notícias de que está preparando um acordo para mais compra de soja da China nos Estados Unidos, só que essa semana, que foi feriado no Brasil, a China solta um planejamento para os próximos 10 anos, dizendo que quer reduzir a sua compra de soja. Então você tem todos os fatores para o mercado entender. Fator para subir, fator para cair, tudo isso ao mesmo tempo trabalhando. O que o mercado vai ter como prioridade agora, em primeiro lugar, é o desenvolvimento dos campos, como se comporta a evolução desse plantio. E aí, à medida que forem saindo esses dados de consumo interno, esses dados de exportação, esse encontro, o mercado vai esperar para pautar isso de uma forma mais concreta. Por enquanto, o trabalho no campo é o que está pesando mais. Isso acaba prejudicando um pouco aqui a soja no Brasil, Alex, porque a gente tem um dólar que não conseguiu voltar para a casa dos 5. Não consegue distanciar muito, porque o 5 é um ponto de gravidade muito forte. O dólar vai orbitando ali em torno desses 5. Mas a gente saiu de 5,30 para R$5. Então já bateu muito no nosso preço. E aí, se você tem Chicago caindo também, dificilmente o prêmio consegue recuperar com a mesma velocidade. Na verdade, a gente tem o preço da soja meio que numa queda, mas uma queda meio estável. Ele vai caindo um pouquinho a cada dia. Ao longo dos dias, isso acaba sendo muito. Mas a queda porque o prêmio vai tentando recompor. E a gente vai vendo que o prêmio não responde na mesma velocidade que dólar e que Chicago. Então, tende a pressionar os nossos preços aqui toda vez que a gente sentir esse baque em Chicago. Então, qual que é a leitura agora de tendência? Para onde eu devo olhar? Sobretudo para o clima americano. Todo dia mapas do NOAA, toda quinta-feira monitor de seca e, claro, toda segunda-feira a evolução de plantio. Essa evolução de plantio veio
muito negativa para os preços, porque mostrou os Estados Unidos plantando a nível recorde nesse início, nessa largada, e o clima favorável para isso, Alex. Muito bem. Agora, Ronaldo, de novo, a questão do preço. Quando a gente compara preço de soja e preço de milho para o produtor americano, ele se sente atraído em fazer essa migração que você citou aí, ou é mais uma questão de custo mesmo por conta dos fertilizantes? Um dos indicadores que mais guiam o produtor nessa questão é quando você pega o preço de Chicago da soja em novembro e divide ele pelo preço de Chicago do milho dezembro. Se ele der acima de 2,3, geralmente favorece a soja. Só que essa decisão ela é tomada lá atrás, não é agora. Agora ele já está plantando. O que a gente tem visto é uma mudada de decisão em cima da hora, trocar o pneu com o carro andando mesmo. Está incentivando o produtor a ir mais para a soja, porque o mercado interno americano tem pago um prêmio considerável. E é até preocupante para o mercado interno se os Estados Unidos fizerem um acordo com a China, porque já está difícil para as esmagadoras ali pagarem esse prêmio com margens já apertadas. E ainda vem um concorrente com um volume fechado, negociado, como a gente teve os 12 milhões de toneladas, a previsão é de que o Trump vai mirar pelo menos 8 milhões de toneladas a mais para comprar. Não vai conseguir comprar ainda tudo dentro dessa temporada, mas pelo menos fixar ali um valor a mais, sabendo que para essa temporada nova, que começa a partir de setembro de 2026, a partir de setembro de 2026 já tem o compromisso da China levar 25 milhões de toneladas, entre setembro 26 a agosto 27. Então, outubro 27. Então, se qualquer volume a mais que o Trump negociar com Xi Jinping, vai colocar pressão sobre os esmagadores. Pode ser que eles não consigam manter esses prêmios, mas hoje é atrativo sim para o produtor americano mudar para a soja, tanto pelo consumo interno, porque isso não representaria uma pressão de queda forte nos preços, porque a oferta está aumentando para atender uma demanda que está aumentando, tanto também pelo custo do milho que está muito pesado. Na lógica faz todo sentido, mas é bom a gente lembrar que na prática, o produtor americano sempre preferiu plantar milho. Todo o resto do mundo planta mais milho do que soja. É só o Brasil que planta mais soja do que milho. Então tem esse fator psicológico que a gente vai ter que atentar. De fato é acompanhar o plantio. A gente vai ter que entender como o plantio se comporta. A gente tem aí pelo menos um mês pela frente com essas movimentações semanais. Semana devolve o que subiu na semana passada, na outra semana cai, porque vai responder esses movimentos de lavoura, Alex. E aquela estratégia para o produtor de soja que está ouvindo a gente, Ronaldo. A gente já está no final da safra, né? Enfim, já está embarcando a nossa soja, que já praticamente foi toda colhida, mas o que dá para pensar em termos de estratégia ainda e avançar na comercialização agora ou deixar para o segundo semestre apostando no mercado interno mais consumidor? Enfim, qual que é a sua dica aí para quem está nos ouvindo? É só a gente fazer uma continha básica. O pico de exportação no Brasil, de soja, ele tende a ser agora em abril. Maio, junho, julho, continua exportando bem. A gente continua exportando até julho acima de 10 milhões de toneladas. De julho para frente, todo mês já fica abaixo de 10 milhões de toneladas. Mas abril é o máximo. Tem ano que maio foi o máximo, mas entre abril e maio, depois vai caindo. Só que essas compras elas já são realizadas com antecedência, então não precisa nem falar que abril já está tudo comprado. O programa de maio já está pelo menos na metade tudo comprado. Então a exportação ela não vai vir para o mercado agora para comprar 14 milhões, 15 milhões de toneladas para mandar embora em maio. 7 milhões já está comprada, a gente vê isso pelo line-up. Então 7 milhões de toneladas já está comprado. Vamos imaginar que eles vão precisar comprar mais 5, mais 6 milhões de toneladas. E grande parte também de junho, julho, também já foi comprado. O que eu quero dizer? Que mesmo que a gente vai ver as exportações mandando grandes volumes embora, a gente não vai ver as trades comprando grandes volumes, porque isso já foi negociado. Já tem os contratos fechados e agora ela vai embarcando. Claro que vai aparecer momentos de desespero para completar um navio, para fechar uma carga, e ela vai lá pagando um pouquinho a mais. De toda forma, eu não vejo muito sentido segurar a soja demais agora, arrastar a soja, mesmo que não tenha conta para pagar, mesmo que o carrego não seja uma conta alta, eu estaria vendendo essa soja, já teria vendido ela em novembro do ano passado, entregue essa soja,
pegado o dinheiro e colocado para algum rendimento. Seja rendimento de risco, seja rendimento de renda fixa. Pega o dinheiro e bota o dinheiro para trabalhar para você. Coloca o dinheiro em alguma, não é poupança, bota o dinheiro em algum rendimento do banco. Em vez de você pagar o carrego, você recebe o carrego. Porque uma taxa de juros ainda perto de 15% ainda é atrativa até a renda fixa do que pagar o carrego e tomar o risco dessa soja lá embaixo, só voltar, dessa soja lá na frente, só voltar para o valor que estava lá atrás. Não vejo muito sentido, então eu estaria vendendo soja. Outro ponto, se de fato se confirmar que os Estados Unidos aumentou a sua área, a China vai continuar comprando soja do Brasil, mas os preços em Chicago não vão conseguir subir mais, pode não cair muito, mas fica nesse travamento onde está. Isso prejudica o produtor brasileiro, porque você não tem um Chicago compensando qualquer movimento de queda de alta que a gente possa precisar. Então não vejo muito sentido segurar essa soja, Alex. Eu já estaria vendendo e colocando esse dinheiro para trabalhar em outro lugar, não pagar carrego. Muito bom. Show de avaliação, show de análise aqui, feita pelo Ronaldo Fernandes. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa edição especial do Fechamento do Mercado. Fica o convite para que você volte mais vezes, tá certo, Ronaldo? É sempre um prazer, Alex. Eu que agradeço, meu amigo. Até mais. Um grande abraço para você. Muito bem, agora a gente acompanha como finalizaram os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. E a gente vai encerrando mais uma edição do Fechamento do Mercado, edição dessa quarta-feira, 22 de abril. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. A gente se vê nas próximas edições. Até lá!